Cumprimento você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o dedo do líder. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 12. Vou ler do versículo 1 até o 11. Dizem assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito, e mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia. Então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Hoje é 26 de agosto de 2022. Grande Deus, Pai eterno, em nome de Jesus e teu Filho, que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo o dedo do líder. Você conhece aquele dito popular que diz assim, quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa? Você conhece, né? Acho que você já ouviu falar sobre isso. Liderar, gente, não é chefiar. E não é para qualquer um, tá? Jesus foi um grande líder na sua natureza humana, quando ele veio aqui, né? Encarnado, e nos ensina como ser um bom líder. Inclusive está aqui escrito no Evangelho dele, no Evangelho de Jesus. João, ele escreve, capítulo de número 13, um evento que aconteceu. Vou ler versículos 1, 4 e 5. Jesus, como líder, né, na sua natureza humana aqui, dando um grande exemplo de liderança aqui. Diz assim em versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João. Depois vou ler 4 e 5, como já disse. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
Veja que exemplo de um líder humilde, simples, que estava aqui servindo aqueles que eram seus servos. Você está entendendo? É porque, infelizmente, hoje, gente, principalmente no sentido de liderança eclesiástica, tem pastores que acham que não estão ali naquela posição para servir, e sim para serem servidos, né? Com os dízimos, com ofertas, com almoço, com jantar, né? Pagos pela membresia da igreja, né? Pelos servos, pelos discípulos. Aqui Jesus diz, não, olha, eu sou o Senhor de vocês, mas eu vim servir a vocês. É, em outras palavras, aqui que eu entendo nessa atitude aqui de Jesus, registrado pelo evangelista João aqui. Existem vários tipos de liderança, a gente sabe disso. Existe o líder político, o líder do trabalho, né? Aquela pessoa que está ali sempre comandando, né? Uma equipe, é um líder no trabalho, o líder de sala de aula, o líder militar, o líder religioso. Falei aqui rapidamente sobre a questão de alguns pastores, né? Inclusive esse último, gente, muitos deles têm decepcionado o Evangelho de Jesus, né, com seus comportamentos. Então, o dedo do líder foi assim, o título que eu dei hoje para essa palavra nossa, né? E aqui nós encontramos Roboão, que era filho do rei Salomão, e inclusive, depois dessa questão aqui entre Roboão e Jeroboão, foi que se originou a divisão das tribos de Israel, né? Inclusive 10 tribos ficaram com Jeroboão. Isso aí é outra história. Salomão, ele começou bem o seu governo, né? Foi um rei que estava ali sob a direção de Deus, mas depois ele começou a se corromper e chegou ao ponto de colocar impostos pesados para o povo. E é aqui que entra o dedo do filho dele, né? Roboão, que assumiu o trono ali, né? Estava ali como o rei. Diz aqui o versículo 1, e foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei, né? Estava ali como se fosse aclamando Roboão para o reinado. E aí o povo estava se queixando, né? Olha, já que, sabe, aquela questão, inclusive nós estamos vivendo uma época, né, um ano eleitoral, e aí o povo quer mudanças, né? Um novo líder, quem sabe as coisas vão melhorar. E aqui o povo queria que melhorasse, né, aquela questão, pelo menos, de impostos, que o governo anterior, né, tinha colocado um imposto muito pesado para o povo, né, um jugo pesado nesse sentido. Aí foram até o povo, aqui a gente vê aqui, ó, versículo 4, versículo 3, diz assim, mandaram chamar Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo, versículo 4, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aí ele foi, Roboão, pegar conselhos com os anciãos, ou seja, os homens idôneos, né, no sentido de responsabilidade também, para saber que direção ele devia tomar. Esses anciãos serviam também no reinado do seu pai, Salomão. Eram homens sábios. Ele não escutou os anciãos, porém foi até os colegas dele, né, colegas de, entre aspas aqui, de faculdade, e pediu conselho. Só que os colegas que cresceram com ele, sei lá, a turma da festa, da bagunça, da brincadeira, deram conselhos diferentes, né, para Roboão. Disseram assim para eles, ó, versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim dirás a este povo que te falou, teu pai
fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós, assim lhe falarás. Veja o conselho. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu Deus, o dedo mínimo pesava mais do que os lombos do pai dele, né? Então, gente, eu quero concluir para não ficar muito longa aqui a palavra do dia hoje, dizendo que a gente deve ter assim muito cuidado quando nós estivermos numa posição de liderança, para que nós não estejamos ali impondo, né, para aqueles nossos liderados coisas que vão pesar, né? Vão ser muito difíceis para esses liderados, né, digerir. Que sejamos amigos, né, se nós estivermos numa posição de liderança. Isso vai para pastores também, tá? Pastores, sejamos mais amigos de nossos congregados e nossos membros. Jesus deu exemplo para nós, né? Como já citei aqui. O dedo do líder. Esse aqui, Roboão, o dedo dele pesava mais do que os lombos do próprio pai dele. Cuidado, gente. Eu estou falando para os líderes, tá? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.